Então, tá uma treta do impeachment, não sei o que lá. Eu queria analisar com você essa gestão Augusto Melo, nova gestão, pós 16 anos de renovação e transparência. Renovação. O que você tá achando dessa Espanhol. confusão toda aí, do cenário atual do Corinthians, politicamente, porque a gente tem que falar, parece que dentro do campo a coisa tá um pouco mais blindada, Outro elogio que eu faço é o Fabinho Soldado. né? Não é Então- pela geração. Ele Então, separou bem, né? Vamos Uma voltar coisa meio lá igreja e Estado, assim. pra ficou. um ano atrás e analisar tudo que tá acontecendo aí com o Corinthians. Olha- Desde a eleição até agora. Eu vou falar uma frase que eu falo sempre e não é da boca pra fora. Eu não sou o Corinthians. E nem sou do Corinthians. Eu sou corintiana. E isso tá em toda a diferença. Eu queria que tivesse algum assim dentro do conselho. Que não fosse do Corinthians ou se achasse o Corinthians personificado. Ali só tem gente que pensa que ou ele é alguma coisa do Corinthians, né? Sou o conselheiro do Corinthians, o diretor do Corinthians, o presidente do Corinthians, o ex-presidente do Corinthians. Todo mundo tem uma coisa como se prestasse alguma coisa ao Corinthians. Não fazem nada pelo Corinthians. Desde 1910, não é? O Corinthians não começou no dia 1º de janeiro de 2024. Mas, quando começou a gestão Augusto Melo. Mas ele não pode acabar no último dia da gestão Augusto Melo, porque tudo pode acontecer agora, porque nos últimos 17 foi pior. Eu não entendo, essa lógica eu não entendo. Eu não sou a favor do impeachment do Augusto Melo enquanto eu não encontrar as provas. Ao mesmo tempo que a minha crítica aqui é feita é que a defesa do Augusto Melo no impeachment antes era pior. Isso não é defesa. Não, Ou- isso não. Ou, por exemplo, eu não sei o que aconteceu. É um regime presidencialista, então tem um erro já. Eu quero saber por que um cara que não participou de um contrato ia ganhar 30 milhões. Então, Alguém precisa me Não era, responder não era isso. muito simples responder isso, Então, porque eu eu- também sempre vejo. Aí eu falo, mas por que já não fala quem que Então, foi, onde é que tá, tá- pronto, e acaba com essa história. Ele fala que não sabe, né? Então, não, mas o que me incomoda é que a defesa do Augusto Melo em relação a isso é que é um golpe. Eu não acho que é um golpe. Isso eu não acho. Porque o processo passou pelos ritos. Ele tá que na tem que justiça. passar. É. Um golpe seria assim, no dia seria. O golpe, sabe o que seria? Ele chegar no primeiro para trabalhar no Corinthians e tivesse entrogado a fechadura e tivesse sentado lá o Tuma ou qualquer um. Aí é um golpe. Aí é o golpe. Tem um estatuto, segundo o estatuto, tem que ter um processo, tem que ter uma votação, e, de novo, um processo político não é um processo judicial. Nisso eu discordo da Gaviões. O processo político independe do processo judicial. Não tem que esperar. Pode se esperar, mas não tem que esperar. Isso não é... Até porque uma coisa é uma coisa, outra Juridicamente, coisa é outra não coisa, são, né? todos os processos de impeachment eles não são processos jurídicos. O processo de impeachment não passa por cortes arbitrárias, passa por políticos. Então, claro que todo processo de impeachment ele é político. Óbvio que é. Não, isso não é Tem gente que fica revoltada e fala, não, mas isso é político. É político. Caralho, mas lógico que é político. Se E ele tem se é a seu favor. Se é um regime presidencialista, não, lógico que é E político. acho que o Augusto tem a seu favor os últimos anos catastróficos do Corinthians. Então era muito simples ele responder. Esse processo é errado, porque quando firmou o contrato, eu fui no hotel, assinei o contrato e não tinha intermediação. Ou eu fui no contrato, fui no hotel, assinei o contrato e tinha intermediação. Resolvi pagar uma intermediação porque o Cassundé veio aqui tomar um café. Não sei o que foi que aconteceu, mas qual é a explicação para este homem estar no contrato, meu Deus? Pois é. Pelo que saiu nas últimas matérias, né? Daí, até os caras da Vai de Bet falaram que também eles dão um depoimento deles lá, que ele só aparece no quarto contrato, né? Até Então, quatro. então, assim, não é possível. É isso que me incomoda. Ah, é político? Sim, é político. Ah, existe um monte de gente que quer o poder no Corinthians? Sim, tem um monte de gente que quer o poder no Corinthians. Os que saíram, Os inclusive. últimos anos foram horríveis, foram muito mal administrados. Foi muito mal administrado o Corinthians? Foi muito mal administrado o Corinthians. Por quê? Que o primeiro contrato que ele firmou como presidente do Corinthians, no dia 27 de dezembro, antes de assumir, tem na minuta um nome de uma pessoa que ninguém diz que... Ele diz que não participou. Ele foi na polícia, no inquérito policial, prestou depoimento ao delegado Tiago Cordeiro, eu fiz essa matéria, dizendo que ele não participou. Então, quem pôs o nome lá... Então, o Augusto fala assim, ó, foi X. Foi esse, Fala, né? foi esse que colocou. Está demitido e vai ressarcir. O Corinthians vai processar essa pessoa por danos morais, materiais, tudo que aconteceu. Seja. O Corinthians não faz nada em relação a isso. Perdeu o contrato, que era o maior contrato e tudo mais. Tem a multa da PixBet.
Que falaram que tava no contrato e não tava. Então, eu só me incomodo disso, do Augusto, e eu acho que isso é uma inabilidade política dele. É óbvio que ele ia ser bombardeado ao ir ao poder. E é óbvio que ele ia... no lugar dele. E era óbvio que ele ia pegar um time falido. Alguém não sabia que o Corinthians estava falido? Ou era 1 bilhão e 700, ou era 1 bilhão e 900, ou 2 bilhões e 100? Bom, faz pouquíssima diferença. Mas desde 1910 também, que eu nunca vi entrar um presidente lá e pegar o clube redondo. Mas tudo bem, mas de qualquer jeito, ele se candidatou a um posto máximo de um clube de regime presidencialista, sabendo que ele ia pegar o cofre, não era vazio, era cheio de duplicata para pagar. É pior do que vazio. Vazio ainda você não tem conta, tinha conta para pagar. Então me parece assim, não fiz nada porque estava falido. Eu não sei o que porque antes foi pior. Ninguém tá, não é um binômio. E também não é assim, sai o Augusto, entra o Duílio, ou sai o Augusto, vai entrar o Andrés. Não. Pode vir, tem que vir uma terceira via, de repente, né? Ou não, mas Ou assim, não, pode né? ser alguém do próprio grupo dele, eu não sei, só tô dizendo, eu gostaria que o Augusto falasse assim, o dinheiro, a culpa do contrato é do 13º diretor jurídico, já teve não sei quantos, esse muito nome estranho entrou também aqui, tantas trocas, esse né? nome entrou aqui, eu deveria ter lido o contrato, porque ele é o presidente do clube, gente. Um contrato de 330 milhões de reais, alguém não pode ter posto uma cláusula e as pessoas não virem. Isso eu não me conformo. A torcida não quero saber se o processo da comissão de ética, se o presidente da comissão de ética é da situação, ou da oposição, se o Tume é Vai isso. sempre ser alguma coisa. A questão é assim, meu Deus do céu, o maior contrato da história do Corinthians tem uma pessoa que vai levar 7%, 8%, 2%, 30 milhões de um clube que deve, e ninguém sabe por que esse nome estava lá? Como? Eu acho que a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele falou, olha, eu errei, eu deleguei isso para fulano, eu assinei o contrato e eu não li, porque, gente, cadê? Como é que esse cara apareceu no contrato? Até agora ninguém sabe. Ele não consegue Isso assumir aí pode custar caro pro Augusto e tá custando, né? Isso me incomoda. E me incomoda também que os oportunistas, porque tem política, veem nisso a possibilidade de retomar um poder ou de fazer uma terceira via, mas colocar algo. Claro que isso está acontecendo. É claro que isso está acontecendo. Como acontece em todos os processos de impeachment que são políticos. Né? Existe a possibilidade de uma destituição do poder via judicial? Existe. É um outro processo. Processos de impeachment, eles são, por natureza, processos que são conduzidos por um poder legislativo, que no caso do Corinthians é o Conselho. Isso. Não é a torcida. Só que quem está segurando é a torcida, porque o dia que a Gaviões fazia isso aqui, acabou. E se você for ver, o Corinthians ainda... Tudo bem, tá? A torcida tá meio dividida com relação a isso, mas o Corinthians é um dos clubes mais democráticos que tem. Se você for pegar o São porque Paulo, é uma Assembleia Geral, se for pegar o Palmeiras, se for... Coreia do Norte. Cara, o melhor dos mundos para a torcida do Corinthians é que essa gestão fosse boa. É lógico. Eu ia te perguntar isso. Dentro de Você campo, acha que a gestão do Augusto tá boa, tá ruim, tá média? Porque assim, eu enxergo assim, o negócio do patrocínio na camisa, o negócio da televisão aumentou, foi legal. Mas aí, ao mesmo tempo, 3 contratos com cagada lá que custa 100 milhões de reais de prejuízo. Então, assim, eu vejo muito as duas coisas. Acertos e erros. Acertos e erros. Na balança, tá positivo ou negativo a gestão do Augusto pra você? Eu diria que negativo até agora. O que o Corinthians ganhou? Para ser positivo, o Corinthians precisa começar a ganhar alguma coisa. Precisa ser protagonista de um campeonato. Ele falou, precisa né, que ia voltar a ser protagonista. Eu acho que, assim, o contrato de televisão, ele é muito positivo. Ele é muito positivo, a história da Libra, da Liga Forte Futebol. E acho que o Corinthians foi o maior do Brasil, um agente importante nessa negociação da Liga Forte ganhar mais dinheiro. Mas também é importante dizer que quem negocia pela Liga Forte Futebol não é o Corinthians. Acabou que deu uma... Sabe, é óbvio que ter o símbolo do Corinthians desse lado da balança fez isso aqui, a ponto de, assim, ficou até a última hora, foi pra Liga Forte, não ficou com a Globo, conseguiu ganhar mais dinheiro, porque a Globo, não vou ficar sem uma liga que tem o Corinthians. É verdade, gente, com todo respeito a todos os outros times, eu não vou ter nem mais um jogo do Corinthians o ano inteiro, dá um jeito aí, vão ter que comprar alguns jogos. Então, acho que a negociação é muito boa, mas gostaria de deixar claro que o contrato maravilhoso tem a ver também com gente mais preparada que está negociando em nome dos clubes. E não é só o Corinthians que é mal preparado para isso.
Durante 1 milhão de anos, desde que inventaram a bola, o futebol brasileiro só tem gente que não sabe trabalhar. Quando um time sabe trabalhar um pouquinho melhor, fica 10 anos ganhando sozinho. Palmeiras. Ou Fortaleza no Nordeste. Ou quando Flamengo agora também. Como você consegue ver um pouquinho de seriedade, profissionalismo e retidão nas coisas, faz muita diferença. Quais você acha que foram os acertos e os erros da gestão até agora? Vai, 3 para cada lado, vai, sei lá. Fabinho Soldado, um grande acerto. E aí eu vou personificar no Fabinho Soldado os acertos no futebol. Tá? E vou colocar um outro acerto no futebol. Tirando o tour familiar que tem sempre no vestiário, me parece que tem pouca influência do Parque São Jorge no dia a dia do futebol. Acho que as rédeas estão muito na mão do Fabinho Soldado. Isso acho que é um acerto. Então, assim, eu não tenho o presidente indo lá batendo... Tem o filho, mas não tem exatamente o presidente. Então, acho que essa separação igreja e Estado que fizeram, um grande acerto. A coisa do patrocínio de futebol, outro acerto. O patrocínio da camisa, eu acho um erro, na verdade. O Corinthians, sim, tem muito dinheiro, mas a gente não tem certeza em como que vão ficar as coisas. Porque tirou um patrocínio, colocou outro, depois colocou outro, porque é o tamanho do Corinthians. O tamanho do Corinthians, você tira o patrocínio da camisa, outro dia o cara vai bater na sua porta e vai falar, eu quero isso aí. Então não é exatamente um trabalho que, né, é uma coisa muito cobiçada ser o patrocinador do Corinthians. Então, mas acho que é um terreno ainda muito nebuloso o que vai acontecer com as decisões judiciais, com o inquérito policial, se alguém vai depois, quem que vai entrar na justiça contra quem, quanto vai custar lá na frente, como agora. Ah, não paga o Garro, e agora? Então, não paga não sei quem, e agora? Então, Rojas, Garro e Félix Torres já dá 100 milhões. Então. Rojas, meu Deus, Entendeu? 40 milhões, velho. Isso aí dá 100, isso daí não dá pra botar na conta da outra gestão. Não dá pra Não. gestão.